Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Bacana, pessoal, hoje o balde tá cheio. Vamos falar da polêmica envolvendo o padre Fábio de Mello e o gerente de uma franquia de doces de leite. Pessoal, aqui o padre Fábio de Mello tá dando novamente mais detalhes envolvendo a confusão envolvendo lá o gerente. Então eu quero ver também o seu comentário. Agora vamos reagir e ver como é que ficou isso aqui. Bom dia, minha gente. Primeiramente, quero lamentar que o rapaz que era o gerente da cafeteria onde nós tivemos o problema lá em Joinville foi demitido. Pessoal, o cara foi demitido. Ou seja, o gerente lá, depois dessa confusão, essas confusões acontecem sempre. Ah, preço, tá mais caro, não tá, chega no caixa, resolve. Mas depois da declaração do padre aqui na rede social, foi tão forte, é óbvio, né? O padre Fábio de Mello é uma pessoa muito famosa e fez com que lá o gerente foi demitido. Agora vamos ver aqui como é que funciona, como é que tá dando andamento essa história. Lamento mesmo. Acho que quem erra precisa ter uma segunda oportunidade. Mas também quero dizer, ele tem dito que eu menti sobre o que aconteceu, que eu não tenho nenhuma necessidade de mentir. E já que ele menciona as câmeras de segurança para dizer que não houve desrespeito, ele tem dito que eu nem vi o preço do doce de leite. Peguem as mesmas câmeras de segurança e vocês vão ver, vocês que estão aí na loja, que precisam averiguar bem a situação, que quem foi até a estante pegar o doce de leite fui eu. Eu vi o preço. Depois eu entreguei para o pessoal que estava comigo. Nós tínhamos terminado de fazer um treino na academia ao lado. Eu estava sem dinheiro, eles iam pagar. Foram eles que foram ao caixa. Foram ao caixa fazer o pagamento, eu continuava vendo as coisas ali, estava vendo uns bombons na frente, e aí, quando notaram que o preço era outro, que me chamaram no caixa. Aí eu falei com a mocinha, olha, está havendo uma diferença do preço cobrado para aquele que está anunciado. Ela foi lá, comunicou, e nisso o gerente... Pessoal, eu acho que até aí tá tudo certo. O padre fez certo em ver um preço que estava aparentemente de um valor e chegou no caixa é outro. Tá certíssimo ele em reclamar, em falar, olha, aqui é um outro preço. Ainda mais, como ele falou que estava sem dinheiro, eram os amigos dele que iriam pagar para ele. Não sei se seria um empréstimo, ou enfim, né? Isso não vem a causa agora. Mas é correto, talvez eu faria a mesma coisa. Chega lá, vamos supor, é R$5 e chega e vai pagar é 20, pô, teve uma diferença de preço aí. Eu acho que essa parte está correto em o padre falar. O que ficou pesado, talvez, foi a declaração do padre a público. E nós vamos ver agora de acordo com o andamento desse vídeo. Vamos ver. O gerente começou a querer saber quem foi que pôs o preço errado. Ele começou uma pequena discussão ali com as funcionárias, quando eu acho que naquele momento não era hora de discutir quem pôs o preço errado. Era hora de vir falar com a gente. Não, ele realmente não falou. Ele não trocou nenhuma palavra comigo, nem eu com ele. Ele veio e falou alto, para todo mundo ouvir. O preço é este, quem quiser levar que leve, não posso mudar no meu sistema, ponto. Foi só isso que aconteceu. Aí também tem um caso muito sério. Essa versão do padre aqui, se isso aconteceu, é muito chato mesmo. Você chegar lá, no caso, o consumidor não tem nada a ver com problema interno, só quer resolver. Eu acho que nessa hora o atendimento das pessoas, do gerente, era o quê? Amenizar a situação, pedir desculpa, olha, teve um equívoco nosso aqui, vamos resolver aqui agora? E pelo que o padre falou aqui agora, ele falou alto, ainda gritou que não poderia mudar com nada. Pessoal, olha só, eu não quero defender lados nenhum não, mas se fosse comigo, seria algo muito chato, realmente. Imagina só, chega numa loja de chocolate, de doce, para comprar, para presentear essa loja, porque é um cliente chegando, é algo de grande valor, tá um problema ali que é a questão do preço. Ó, vamos resolver a questão do preço. Ali, no caso, o atendimento junto com a gerência é para amenizar a situação, é para ganhar o cliente, não falar alto. Pelo menos essa é a declaração aqui do padre. Ele está falando que o gerente falou alto, não tem como mudar. Bom, daqui a pouco a gente vai ver também a versão do gerente, tá? A gente vai ver para você comparar e ver a sua opinião. O desrespeito a que me referi nos vídeos dos stories que eu fiz no dia foi a lei do direito do consumidor, que é clara. O preço anunciado precisa ser honrado, mesmo que não esteja no sistema. Segundo,
O gerente não tinha que ficar discutindo com o funcionário quem pôs aquele preço errado ou não naquela hora. Ele tinha que ter vindo até nós, dirigido-nos a palavra ou pedido desculpa. Sabe, minha gente, eu ainda falei. Perfeito, eu tô aqui pensando igual o padre. Nesse momento, era para amenizar a situação, não falar quem colocou o preço errado e expor até mesmo uma funcionária. Não, era para amenizar. Depois a gente resolve esse problema aqui da empresa. Vamos cuidar do cliente. Olha, foi quando? Foi anunciada por R$1 e lá tá R$50. A gente vai resolver aqui agora. Foi um equívoco nosso. Tudo bem, desculpa. Dá pra gente vender pelo R$1, então não foi um erro. Enfim, conversa ali nos bastidores sem expor ninguém. Eu tô falando a minha opinião em cima da declaração do padre, tá? Tô falando que ele tá falando certo ou errado, não. Eu quero ver também a sua opinião. Comenta aqui embaixo do que você está achando sobre isso. Não há nada que um sorriso no rosto não resolva. Perdoe-nos, o preço está errado. Eu teria levado pelo preço certo sem nenhum problema. Tanto é que eu ia levar. Eu só tinha avisado a menina, olha, vocês estão cometendo um erro, corrijam para que isso não ocorra novamente. O preço anunciado precisa ser honrado. E quando ele falou alto ali para todo mundo ouvir, o preço é esse, se quiser levar, leva, foi a única coisa que ele falou para que nós ouvíssemos. Ele nem falou para nós. Ele não nos olhou nos olhos, não nos procurou. A minha conversa foi com a menina do caixa e ela é minha testemunha. Ela sabe o que realmente aconteceu. E as meninas que estavam do outro lado da loja, para quem ele foi perguntar, já exaltado, que ele ficou visivelmente nervoso com o episódio, elas também sabem o que aconteceu. Então, isso aqui, na minha opinião, se isso aconteceu mesmo, é algo muito sério. Independente dele ser o padre Fábio de Mello, inclusive eu gosto muito do padre Fábio de Mello, sou meio fã dele também, gosto. Eu, na posição de gerente, eu ia lá pegar na mão dele, me desculpa, seu padre, ia tirar uma foto com ele, entendeu? Faz uma oração por mim aqui. Eu faria isso. Mas pelo que ele falando aqui, o gerente nem sequer se aproximou dele, ficou longe lá, não quis resolver a questão. Acho que ele nem sabia que era o padre Fábio de Mello, mas independente de ser padre ou não, qualquer cliente deveria ter um atendimento muito melhor. Talvez houve também aí um erro de atendimento, pessoal. O atendimento não teve tanta qualidade assim, não. Porque independente de ser qualquer pessoa, você tem que tratar as pessoas da melhor forma possível. O padre que estava na condição de consumidor, de cliente, entrou na loja, tem que atender ele de tapete vermelho, independente do valor que ele vai comprar ou não. Então eu estou aqui do lado do padre. Nesse posicionamento, eu estou dando um ponto para ele. Eu acho que atendimento tem que ser muito, muito forte mesmo. Talvez aí houve um equívoco, talvez, do padre fazer uma declaração a nível nacional, para a rede social. Talvez achei desnecessário. Mas eu quero ver a sua opinião em relação a isso. Não estou mentindo, não. Não tem motivo para mentir. Só as mesmas câmeras que ele disse que estavam lá para comprovar que não houve desrespeito são as mesmas que mostram que quem pegou os doces na estante foi eu. Foi ninguém da minha equipe, não. É isso, eu lamento muito que ele tenha sido demitido. Não conheço o histórico dele na empresa, não sei a maneira como ele liderava a loja. Eu só dei o testemunho que nenhum estabelecimento comercial está acima da lei do direito do consumidor. Nenhum gerente tem o direito de decidir qualquer coisa que contrarie a lei do direito do consumidor. Tomara que o episódio sirva para que muitas pessoas que são prejudicadas Brasil afora nos ensine que existe uma lei e essa lei não pode ser desrespeitada. Ela precisa ser honrada. Não tem nenhum advogado especialista em direito do consumidor que contraria o que eu estou dizendo aqui agora. E uma outra coisa, minha gente. Se eu tivesse um funcionário que cometesse um erro desse, eu chamaria atenção, não mandaria embora. Se eu acho que ali existe uma liderança... Mas tem um detalhe também, quando o padre fala assim, um erro desse, eu acho que sim, é motivo de você chamar particular e conversar ali, olha, não faz mais isso. Mas, quando tem uma declaração dele, uma pessoa tão famosa, forte, a nível nacional, amado, porque ele é um padre amado por vários católicos, não só católicos, evangélicos, enfim.
ele tem muitos fãs, faz uma declaração na rede social dele, você cria automaticamente uma situação complicada para o gerente ali. Talvez ali foi um checkmate para o dono do estabelecimento em não querer comprar briga com o padre. Então é muito mais fácil você pegar, dispensar o gerente para amenizar a imagem da empresa, por mais que uma correção seria fácil de se fazer, de que manter o gerente lá e criar confusão com os outros clientes. Fala assim, não vou naquela empresa não, que tratou mal um padre, imagina comigo. Eu não vou lá não, o padre Fábio de Mello contou aquilo daquela empresa e acaba prejudicando não só aquela loja, mas todas as lojas no nível nacional. Então, assim, eu achei também, na minha visão aqui agora, desnecessária o post do padre. Acho que essa situação deveria ter ficado entre eles mesmo, não trazer, porque ele é uma autoridade. Querendo ou não, ele é uma autoridade não só religiosa, mas autoridade para as pessoas. Ele traz muito conselho para as pessoas. Então, quando ele traz uma declaração dessa na rede social dele, você deixa o gerente e o dono da loja enquadrado. Então, aqui, tudo bem que não poderia ser demitido, mas o padre forçou a barra para que isso acontecesse sim. Tá? Então, a minha opinião, assim, estou defendendo o padre em alguns contos, mas uma declaração dele pesa muito. Então não é simplesmente assim, não deveria demitir. Poxa, você falou na rede social, você deixou enquadrado o dono da loja, não tem o que fazer também, né? Pô, comenta o que você acha. Essa que eu quero preservar, uma pessoa que pode crescer com o erro que cometeu, tá tudo certo. Por isso que eu lamento pela demissão dele. Lamento mesmo, mas ele naquele dia fez uma escolha. Desrespeitar a lei do direito do consumidor e não vir falar diretamente com a gente sobre o episódio. Só falar alto dentro da loja para que nós pudéssemos saber que não haveria nenhuma solução em relação ao preço. E como eu não quis criar caso, como disse, até ia levar o doce. Os meninos que estavam, não, larga isso para lá. Tá bom, vamos embora. Pessoal, agora eu quero trazer aqui agora a versão do gerente, tá? Vamos ver como que ele está falando aqui agora. Apenas um trabalhador comum, gerente de uma cafeteria aqui de Joinville. Hoje, por conta de um vídeo que repercutiu muito nas redes sociais, a minha vida está de cabeça para baixo. No sábado passado, dia 10, entrou na loja um cliente acompanhado de outras pessoas. Uma dessas pessoas questionou o valor do produto, então eu, como gerente, fui chamado pela atendente do caixa para poder verificar o preço do produto na prateleira. A plaquinha do preço estava caída, eu coloquei a plaquinha no lugar, orientei a minha equipe ali e voltei a trabalhar normal. Não falei com esse cliente, não olhei para ele e não destratei ele, em momento algum. Algumas horas depois... Então, ele fala aqui, teve uma situação, a placa do produto estava caída, ele colocou de volta. Certo. Mas ele falou que não teve contato com o cliente, no caso o padre, não se distratou ele, tudo bem. Mas aí eu acho que isso foi um erro dele também. Ele deveria amenizar a situação. Ele, como gerente, ir lá resolver a situação. Teve algo conturbado aqui, eu preciso lá amenizar, porque essa é a função do gerente. Quando está com problema, ele tem que ir lá resolver. Então aqui, estou trazendo também um ponto contrário, o ponto contrário da versão do gerente. Não estou protegendo o gerente nem o padre, não. Estou falando que talvez essa hora, se ele tivesse ido até o padre, esse assunto não teria acontecido. Tá? Porque ele é a autoridade da loja. Ele chega lá rápido, olha, o que houve? Vamos resolver aqui? Sabe? Estou dando só meu ponto de vista. Os donos da loja que eu trabalhava, eles me mandaram uma mensagem perguntando se eu sabia o que tinha acontecido. Falei que não sabia, porque estava muito movimento lá na loja. Não, o que aconteceu? Mandaram um link de um vídeo, aí eles falaram para mim, quando tiver tempo, olha esse link. Então eu cliquei no link para ver o que era, daí então eu fui descobrir que se tratava de uma figura pública, padre Fábio de Mello, como... Ou seja, ele não sabia que era o padre. É um detalhe importante também isso aqui, por quê? Ele falou que o patrão dele mandou o link, ele abriu o link e aí foi quando ele descobriu que se tratava de uma figura pública. Mas eu quero perguntar agora, seu gerente, se você soubesse que era figura pública, você ia lá a dar atendimento para ele? Aí é uma coisa que pesou, né? Porque atendimento se faz para independente de quem é. Se é pessoa pública, se é desconhecido, entrou na loja, todo mundo ali manda. Né? Foi igual o padre falou, direito do consumidor, independente de ser padre ou não. E aí vai uma aula para o gerente também, em relação ao atendimento. Se ele soubesse que era padre Fábio de Mello, ele ia lá atender de boa? Tá tranquilo? Certo? Porque ele não foi lá dar atendimento.
Então isso aqui também vai aqui uma lição para o senhor, seu gerente. E para os outros gerentes do Brasil ver também que independente de quem entra na sua loja, tem que ser bem atendido, pessoal. Tem que ser bem atendido, tá? Não estou defendendo nenhum lado não, mas estou trazendo um assunto muito importante em relação a atendimento ao consumidor. Vocês todos já têm visto por aí nas redes sociais. Ele falou comigo no vídeo, ele disse que eu fui grosso com ele, que eu tenho sido desrespeitoso, que a minha conduta não foi profissional. Eu quero poder andar na minha cidade com dignidade, porque eu não tenho coragem de sair na rua. Quando eu saio na rua, as pessoas olham para mim e falam assim, olha, ele ali, ó, o gerente da cafeteria, volta para tua terra. Isso aí também é pesado, porque o gerente não foi desrespeitoso com o padre. Na verdade, ele não fez nada com o padre. Ele não deu atenção para o padre, que já foi um erro do gerente. Mas também o gerente, pelo que eu vi aqui, e pela versão do próprio padre, eles não tiveram contato. Ficou ele gritando com outra funcionária lá, não teve acesso ao padre, não. Então, ele não foi desrespeitoso com o cliente. Ele, na verdade, ele não teve atendimento ao cliente. Foi um erro do próprio gerente. Ele deveria ir lá amenizar a situação. E realmente agora, defendendo o gerente, toda essa situação que poderia resolver em um diálogo, em uma conversa, ela agora espana para nível nacional. Ele pode sofrer preconceitos em relação a novos empregos. Talvez ele tenha dificuldade em ser empregado em outro local, porque isso chegou num assunto muito alto, né? Chegou a nível nacional. Então, envolve a imagem dele, deve ser uma cara bacana, porque é um trabalhador, é honesto, ninguém é gerente de uma loja à toa, ele tem suas competências, tem sua lealdade, mas tudo isso que aconteceu acaba prejudicando a imagem aqui do cidadão, né? Então, isso é muito ruim. Eu acho que talvez o padre poderia não trazer esse assunto a nível nacional, e também ele deveria ir lá conversar com o padre no dia do atendimento, porque aí seria como você amenizar essa situação. Comenta aqui embaixo a sua opinião, eu quero ver. Vamos continuar aqui vendo o final da declaração do gerente. Vem aqui só para trazer a vergonha para a cidade. Tá feliz? Muito abalado com isso tudo. A minha família tá sofrendo muito. Tá sendo muito difícil para nós. Que eu tô sendo massacrado na internet toda, sem ter o direito de me defender. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo o que você tá achando de tudo isso. A versão do padre Fábio de Mello, a versão do gerente, o que você está achando, se teve pontos ali de exagero de um lado ou de outro, comenta aqui embaixo e aproveita, se inscreve nesse canal, deixa aquele likeão aqui e também vai comentando toda a repercussão que eu vou ler o teu comentário. Valeu, meus amigos, até a próxima e fui!